Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, segunda-feira, 12 de agosto, a lição 7, ela tem como título O Custo do Discipulado. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 8, do versículos 31 até 38. E aqui Jesus nos ensina sobre o custo de segui-lo, de nós sermos seus discípulos. E seguir a Jesus significa deixarmos de lado os nossos desejos egoístas, né? O ódio, a inveja, a falta de amor, a vingança. E o custo do discipulado é negar-se a si mesmo, deixar os nossos desejos e fazer a vontade e o querer de Deus, né, em toda a nossa vida. Tomar a nossa cruz é seguirmos a Cristo em todos os momentos, deixar essa vida mundana, né, e de prazeres, de promiscuidade, de incredulidade, né, e abraçar o Evangelho realmente com bastante realmente esperança, né, e determinação, e por isso que ele nos delegou essa tarefa de nós proclamarmos o Evangelho para todas as pessoas. E com isso nós temos que perder essa vida nesse mundo. E jamais devemos nos envergonhar, né, de nós sermos discípulos de Jesus. Não questionar essa missão de forma alguma, que Ele nos deu, para que nós possamos seguir firme dentro da sua palavra, da verdade, e proclamar esse evangelho a todas as nações, tribos e línguas, salvar pessoas, ter uma vida consagrada ao Senhor. Os seguidores de Jesus, eles são chamados a ter o mesmo objetivo que ele próprio Jesus, ou seja, tomar a cruz e segui-lo. A crucifixão era o método de execução mais cruel que existia na época, muito humilhante e intimidante, né, por parte do governo romano. E todos queriam evitar realmente essa crucifixão. E Jesus explicou não apenas que o custo do discipulado, mas também o grande valor que ele possui na nossa vida para a nossa salvação e salvação de pessoas. No paradoxo da fé cristã, perder a vida é a única forma de encontrá-la, né? Para nós termos realmente a vida eterna. Por outro lado, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna é um absurdo, né? Porque se a nossa vida ela se limita realmente somente aqui nesse mundo, nós somos uma das pessoas mais infelizes do mundo, né? E vem uma pergunta na nossa mente: mas vale a pena seguir a Jesus? O próprio Jesus responde isto, quando ele diz que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna? Somente a vida eterna em Jesus tem propósitos realmente para uma vida de paz e tranquilidade, porque aqui nós somos realmente peregrinos nesse mundo. O nosso mundo está realmente uma vida plena de abundância, ela está nas mansões celestiais. E o que nós vemos na lição de hoje é que nós temos que realmente buscar realmente uma experiência, um comprometimento com Cristo. Porque o que a gente vê assim no mundo de hoje, existe assim muitos adesivos assim nos carros, onde nós podemos encontrar e ver a seguinte frase: eu sirvo a Jesus. Ou então diz lá: eu sigo a Jesus. Será que todas as pessoas sabem o significado de seguir a Jesus? Bom, será que essas pessoas sabem o custo desse discipulado? Nem os primeiros discípulos, né, eles
de Jesus, eles haviam entendido o significado de seguir a Cristo. Quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, ele disse que os faria pescadores de homens, né, que está lá em Marcos 1,17. Mas ele não mencionou os problemas que isto ocorreria. E após Jesus perguntar aos discípulos ali, quando estavam todos reunidos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E Pedro, né, com bastante sabedoria, responde corretamente. Ali naquele momento, todos agora sabiam quem era Cristo, né? E Jesus adverte para eles, os discípulos, né, que ninguém dissessem que ele seria realmente o Cristo. Em Marcos capítulo 8, Jesus revelou o objetivo de sua missão, que era necessário que ele sofresse, né? Que ele fosse perseguido, que ele fosse assim rejeitado pelos anciãos, né? Pelos principais sacerdotes do templo, pelos escribas, né? Pela maioria dos judeus. Jesus mencionou que seria morto e que depois de 3 dias ele seria ressuscitado. Os discípulos, ao ouvirem esse pronunciamento de Jesus, essas palavras, ficaram chocados, né? E o apóstolo Pedro não se conteve, querendo que Jesus parasse de falar aquelas coisas, e até chama Jesus em particular e repreende o mestre. Pedro pensou, como pode Jesus falar essas coisas? Ele não era o Cristo enviado por Deus para libertar o seu povo? Como seria passar por sofrimentos, perseguições e morte? Assim, Pedro analisou, e também junto, né, com os demais discípulos, por que poderia realmente Jesus sofrer se eles queriam Jesus sendo um líder terreno, um governante, realmente um líder governante, que pudesse realmente parar com esse jugo com os romanos, com o governo romano, essa opressão que o governo romano fazia. E vejam, Pedro tinha acabado de confessar a Jesus que ele, Jesus, era o Messias. Mas Jesus, vendo Pedro se procedendo dessa forma, Jesus pega e chama Pedro de lado, né, em particular, e abre seus olhos, né, para uma outra realidade. E o repreendeu firmemente ao dizer que Pedro estava errado, que o Salvador realmente não era aquilo que eles esperavam, porque o Salvador veio para morrer na cruz do Calvário para salvar as pessoas do pecado e da morte, que ele veio libertar o ser humano de toda a servidão. E tudo isso que aconteceu foi um contato assim, de um discurso assim, direto, né, de Cristo. Mas agora o discípulo Marco, nesse livro das Escrituras, ele relata as palavras de Jesus, como foi realmente a conversa entre Pedro e Jesus, e os discípulos, que deve ter doído em muito, né, bastante aos ouvidos de Pedro, que pensava o contrário, né, e onde Cristo, até de uma forma bastante dura, chama Pedro de Satanás. E até ele diz assim, arreda Satanás. Por que não cogita das coisas de Deus e sim dos homens? Foi o que Jesus falou para Pedro. Está lá em Marcos 8,33. Ou seja, Jesus diz a Pedro que seus pensamentos não estavam de acordo com a vontade e o querer de Deus. Por isso que Jesus, ao pregar o Evangelho, denunciou poderes que iriam contra o querer do Criador. Quando ele exorta, né,
em cada momento, em cada passagem, em cada encontro, ele fala duro com fariseus, escribas e judeus para que enxergassem a verdade e não fossem enganados por mentiras de Satanás. E que isto, né, levou assim muitos anos, né, e levou assim também muitas pessoas na época a acreditarem nessa mentira de Satanás, que hoje também ele continua enganando a muitos por não reconhecerem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Você pode até achar que Jesus foi rígido com Pedro, né? Foi duro com Pedro, mas as palavras do discípulo Pedro não foram para consolar a Cristo no seu ministério. Porque Jesus ele foi claro desde o momento que ele convidou os discípulos as formas que ele viria aqui para realmente salvar a humanidade do pecado. Mas que as provas para ele, Jesus, viriam posterior. O que Pedro disse não estavam absolutamente em harmonia com o plano de salvação traçados por Deus. Porque a finalidade de Deus é dar a graça oferecida ao mundo perdido, dar oportunidade ao pecador a se arrepender e ganhar as mansões celestiais. Quando pessoas assim que nós conhecemos ou no mundo, quando nós ouvimos dizer assim, estou carregando a minha cruz, ou eles dizem assim, os fardos da minha cruz estão pesadas. Geralmente essas frases elas são usadas para expressar conformismo com uma situação de sofrimento, e Jesus usou esta frase diferente, totalmente diferente, ao falar com seus discípulos, que ele diz lá, tome a sua cruz e sigam-me. E aqui está realmente a palavra importante, sigam-me. Entretanto, é importante nós não confundirmos, né, o significado da frase usada por Jesus com o significado de que é empregado a ela nos dias de hoje, né? E aqui a importância de seguir a Jesus é estar com uma comunhão diária com Deus, ser abençoados e receber o poder do Espírito Santo a cada manhã, buscar uma consagração a cada manhã. E com ele, assim, após tudo isto, é que nós podemos vencer as aflições nesse grande conflito cósmico, né, que existe entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Ao exortar os seus discípulos para que tomem a sua cruz, Jesus não está sugerindo assim uma atitude de conformismo. Absolutamente. Diante dessas situações difíceis, e muito menos ele está incentivando uma vitimização de seus discípulos, mas assim ele está deixando claro que seguir os seus passos, né, existe realmente um custo, né, porque nós estamos na contramão do mundo, porque o nome de Cristo é realmente o que está sendo perseguido. E em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É aqui uma palavra realmente que Jesus nos dá para nós, de despedida realmente de Jesus aos seus discípulos, e a todos nós hoje também, né? Porque nós devemos que carregar a nossa cruz, né? Se nós queremos ser um discípulo de Cristo, nós seremos perseguidos pelo nome de Jesus, devido às aflições, perseguições que nós enfrentaremos por causa do nome de Cristo, mas ele venceu esse mundo, mostrando para nós que existe realmente a possibilidade de vencer o mundo, porque Jesus está na forma humana. Mas ele afirma para todos nós que ele estará conosco todos os dias até a consumação do século, né? Ele estará junto conosco para vencermos essas batalhas finais até a consumação desse mundo, até a finalização desse mundo. E os seguidores de Jesus são chamados, né, a ter o mesmo objetivo que ele,
tomar a cruz e segui-lo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem chamado todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E isso ele o faz através do poder do Espírito Santo. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, verdadeiramente, sinceramente, você passa a ter assim sabedoria, entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter um entendimento, né? Você passa a ter uma consagração, você passa a ser uma pessoa sábia. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que se aproxima, ele levará você, seus amigos, tua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições e não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.